No dia 3 de junho de 1985, uma mulher entrou no Centro Regional de Oncologia Keneston, na Geórgia, Estados Unidos. Ela estava lá para receber tratamento contra o câncer usando uma máquina de última geração, a Terac 25. No entanto, sem ela saber, essa máquina tinha dois defeitos ocultos e fatais. Falhas que causariam ferimentos devastadores a ela e a outros 5 pacientes antes de serem finalmente corrigidos. Olá, eu sou Manuel Neto e você está em meu canal. A radiação tem sido usada para tratar o câncer desde o final do século XIX, quando foi observado que a exposição prolongada aos raios-x resultava em queimaduras na pele. Através de uma série de experimentos de tentativa e erro, os médicos descobriram que era possível direcionar esse efeito de queima para remover crescimentos e tratar lesões. Após muita experimentação, os profissionais de saúde começaram a usar radiação direcionada para destruir tumores cancerígenos. A radioterapia moderna expõe as células cancerígenas à radiação, que danifica o DNA delas e destrói essas células, resultando na redução ou destruição por completa dos tumores. A radiação também pode danificar as células saudáveis que cercam um tumor, e, portanto, a terapia de radiação é usada de maneira altamente direcionada para maximizar o dano às células cancerígenas e minimizar o dano às saudáveis. A Terac 25 era uma máquina para administrar a radioterapia projetada e construída pela Atomic Energy of Canada Limited, ASL. Ela foi precedida pela Terac 6 e Terac 20, mas era significativamente mais avançada do que qualquer uma dessas máquinas. Essas máquinas eram operadas principalmente manualmente, com técnicos ajustando fisicamente a máquina para cada paciente. A Terac 25, por outro lado, era totalmente controlada por computador, permitindo tratamentos mais rápidos com menos erro humano. A Terac 25 tinha 3 modos de operação. Em seu modo luz de campo, um espelho se movia para direcionar um feixe de luz, que podia ser usado para garantir que o paciente estivesse posicionado corretamente. No modo elétron, ímãs de varredura se moviam para posicionar e espelhar um feixe de elétrons em uma área ampla, ideal para tratar cânceres próximos à superfície da pele. Para tratar tumores mais profundos no corpo, seria usado o modo raio-x. Neste modo, um alvo de tungstênio era colocado na frente do feixe de elétrons, de tal maneira que, quando o feixe entrasse em contato, produzia fótons de raio-x profundamente penetrantes direcionados ao paciente. Em 3 de junho de 1985, Kate Yarborough, de 61 anos, deveria receber tratamento usando a máquina Terac 25 no Centro Regional de Oncologia Keneston, na Geórgia. Ela já havia tido um caroço canceroso removido com sucesso de sua mama esquerda. Este tratamento era para irradiar os gânglios linfáticos próximos à área de onde o caroço havia sido removido, a fim de evitar o retorno do câncer. Quando o tratamento começou, Kate sentiu uma intensa explosão de calor, levando a reclamar ao operador da máquina que havia sido queimada. Na época, não havia lesão visível onde o feixe a atingiu, então Kate foi mandada para casa. Dias depois ela retornou. Uma queimadura do tamanho de uma moeda havia aparecido. Ao longo das semanas, essa lesão piorou até se tornar uma ferida aberta que se assemelhava a uma queimadura grave por radiação. Ela sofreu paralisia no braço e dor constante. Convencida de que a Terac 25 causou essa lesão, Kate iniciou processos legais contra a ASL, que negou qualquer irregularidade e fez um acordo fora dos tribunais. Kate morreu em um acidente de carro em 1990. Em 26 de julho de 1985, uma mulher de 40 anos com câncer cervical foi tratada com máquina Terac 25 para mirar no quadril no Centro Regional de Câncer de Hamilton, em Ontário. Durante o tratamento, ela experimentou uma sensação de queimação, seguida pelo lento desenvolvimento de vermelhidão, inchaço e uma ferida que se assemelhava a uma queimadura por radiação. Ela foi internada no hospital para tratar essa lesão e descobriu-se que o dano ao seu quadril era tão grave que teria que ser completamente substituído. A mulher faleceu devido ao câncer antes mesmo que isso pudesse acontecer. A ASL enviou técnicos para inspecionar a máquina no Centro Regional de Câncer de Hamilton e concluiu que havia um problema com o giradisco, que colocava um dos 3 dispositivos na frente do feixe: o espelho para o modo luz de campo, os ímãs de varredura para o modo elétron e o alvo de tungstênio para o modo raio-x. Se o disco estivesse na posição errada quando o feixe fosse disparado, isso explicaria a overdose maciça que o paciente recebeu. Uma correção foi feita com modificações de hardware e software realizadas nas 11 máquinas Terac 25 em todos os Estados Unidos e Canadá. A ASL anunciou com confiança que a máquina agora estava corrigida e mais segura do que nunca. Apesar dessa correção, ocorreram mais acidentes. Em dezembro de 1985,
Uma mulher foi queimada pela máquina em uma clínica em Yakima, Washington, e precisou de vários enxertos de pele para fechar a ferida. 2 outros acidentes ocorreram na East Texas Cancer Center, em Tyler, Texas. Em 21 de março de 1986, um paciente do sexo masculino sentiu uma sensação de queimação tão forte e dolorosa durante o tratamento com a máquina que se retirou da máquina e socou a porta da sala, exigindo ser liberado. Ele foi hospitalizado pouco tempo depois e morreu em menos de 6 meses. Em 11 de abril de 1986, outro paciente do sexo masculino estava recebendo tratamento para câncer de pele na orelha. Ele experimentou uma dor de queimação súbita e intensa na cabeça e ouviu um som de crepitação. Ao longo do próximo mês, sua condição piorou e ele morreu de queimaduras por radiação no cérebro. Após esse acidente fatal, a ASL iniciou uma investigação com seus resultados reportados à Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA. Pouco progresso foi feito, além do problema já identificado no disco. Foi apenas quando o físico Fritz Hager, do East Texas Cancer Center, começou a realizar seus próprios testes que os problemas subjacentes aos acidentes vieram à tona. Hager conversou com um técnico que estava usando a máquina quando os acidentes ocorreram e notou que cada um deles foi precedido pela mesma mensagem de erro. Erro 54. Hager começou a tentar recriar esse erro. Em vez de realizar testes lentos, cuidadosos e sistemáticos, ele usou a máquina como poderia ser usada no dia a dia, inserindo várias prescrições, cometendo e corrigindo erros. E o mais importante, fazendo isso tão rápido quanto o operador médio poderia fazer. Ele descobriu que se o operador selecionasse o modo raio-x e rapidamente voltasse e mudasse para o modo elétron, o disco não se moveria corretamente para a posição, gerando uma mensagem de erro 54. Um fator complicador adicional era que o Terac 25 frequentemente gerava mensagens de erro. Esses erros eram quase sempre apresentados como números simples sem explicação. Erro 1, erro 2, erro 3 e assim por diante. Dado que a maioria dos erros era menor e não crítica à segurança, os operadores tinham o hábito de limpar as mensagens de erro e continuar o tratamento sempre que ocorressem. No entanto, o erro 54 não era trivial. Quando ocorria e o tratamento continuava mesmo assim, a máquina poderia gerar um feixe de elétrons com o disco na posição errada, arriscando uma overdose massiva de radiação para o paciente. Esse tipo de erro catastrófico era impossível com as máquinas Teracs mais antigas. O Terac 6 e o Terac 20 dependiam de intertravamentos de hardware, mecanismos físicos que impediam a máquina de funcionar se uma situação perigosa existisse. Por exemplo, se o disco não estivesse corretamente posicionado. Como o Terac 25, esses intertravamentos de hardware foram substituídos por verificações de segurança baseadas em softwares, que tragicamente falharam. Parecia que a ASL havia sido excessivamente confiante em seu software. Eles haviam dedicado muito tempo e energia aos testes das partes físicas da máquina, mas muito pouco para garantir que o software funcionasse como deveria. Na verdade, o código foi escrito internamente por um único programador e não foi revisado por ninguém fora da empresa antes de ser colocado em operação. Parecia quase como se a ASL não acreditasse que o software pudesse apresentar falhas. Após essas descobertas, o FDA declarou o Terac 25 defeituoso e ordenou que fosse retirado de operação até que uma correção fosse implantada. A ASL trabalhou para instalar patches de software em todas as máquinas existentes, lidando ao mesmo tempo com vários processos judiciais das famílias dos feridos. Essas ações judiciais foram resolvidas fora dos tribunais e as máquinas voltaram ao serviço em 1986. Um erro havia sido corrigido, mas em janeiro de 1987 outro problema diferente veio à tona. Um computador no código da máquina acompanhava os erros durante a configuração. Se o computador contivesse qualquer número diferente de zero, havia um erro e o tratamento não podia começar. No entanto, esse computador tinha um limite superior, 255, que é o maior número que poderia ser armazenado em um único byte de dados. Se o contador atingisse um valor acima de 255, ele seria redefinido para zero, permitindo o início do tratamento mesmo sem houvessem erros. Em janeiro de 1987, isso foi exatamente o que aconteceu. Uma Terac 25 falhou novamente, resultando em outra morte de paciente. Este último acidente foi o fim para o Terac 25. Foi considerada por maioria das instituições como sendo muito perigosa para continuar usando, e a maioria das máquinas foi retirada de serviço rapidamente. As máquinas modernas de radioterapia não têm as mesmas falhas da Terac 25. Elas não dependem exclusivamente de software, e em vez disso possuem intertravamentos mecânicos que impedem fisicamente a máquina de ativar se existir uma condição perigosa. Todo software para dispositivos médicos está sujeito à revisão externa e deve obedecer a padrões previamente acordados. A Terac 25, uma máquina que deveria curar, mas que, em um pequeno número de casos, fez exatamente o oposto.
Agora é um estudo de caso para engenheiros ao redor do mundo. Isso demonstra a importância de características de segurança mecânicas e os perigos de se depositar muita confiança no software. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, deixe um gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para novas notificações. Obrigado.